Oi, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra do 8º Simpósio de Medicina e 2º Simpósio de Bioética da PUC Minas, campus Poços de Caldas. Hoje nós temos o professor Renan Guimarães para falar conosco sobre os principais problemas ortopédicos em cada faixa etária. O professor Renan é nosso professor esse semestre de algumas disciplinas no curso e hoje temos o prazer de recebê-lo aqui para falar um pouquinho com a gente. Desde já eu já agradeço, professor, sua participação, sua disponibilidade de estar aqui conosco e em nome da coordenação do curso de Medicina e da comissão organizadora do simpósio. Fique à vontade, a casa é sua, pode começar a sua palestra. Obrigado, Bruna. Bom dia, pessoal. Vamos agradecer a Bruna, pessoal da coordenação pelo convite aí e poder falar um pouquinho para vocês a respeito dos principais problemas ortopédicos em cada faixa etária. São temas bem extensos aí, é óbvio que tentei condensar nessa 1h40, 2 horas, o máximo possível, né? Porque cada faixa etária a gente tem problemas diversos, tá? Então, por isso mesmo, busquei aí alguns mais comuns, embora existam vários comuns, por assim dizer, mas talvez os mais importantes, que vocês vão ter mais contatos, seja em pronto atendimento, seja em centro de saúde, ou até futuramente, a depender da especialidade que escolherem, em consultório, tá? Então, inicialmente, é óbvio, né, um dos mais importantes, que aí vocês têm algum controle imediato, né, principalmente quando agora vocês vão, a turma que vai iniciar internato, né, provavelmente vai ter algum contato com GO, pediatria. Então, neonatal, a luxação congênita de quadril. Aí, o que é a luxação congênita de quadril? É simplesmente aquela luxação, tá, da região de fêmur com o acetábulo ali no quadril. E aí a incidência, 1 a cada 1.000 nascidos vivos, tá, vão apresentar essa instabilidade aí que a gente diz de 2,7 a 17 a cada 1.000 nascidos vivos, dessa instabilidade em si, tá? Então, luxação é uma coisa que é uma condição patológica que você tem que agir imediatamente, mas também tem a condição da instabilidade desse quadro, né, do quadril com o acetábulo. Aí, uma bibliografia, né, traz Lehmann e outros autores, o quanto que o pediatra, por exemplo, ele consegue observar a luxação congênita de quadril. Então, o especialista observa aí de 8,6 a cada 1.000. Os ortopedistas, que têm um controle, enfim, maior, um conhecimento maior com relação a essa parte, né, osteomuscular, acaba aí observando um diagnóstico de 11,5 por 1.000. E o melhor método diagnóstico em si, como se fosse um padrão ouro, se tivesse alguma dúvida, o ultrassom, ele consegue o diagnóstico de 25 a cada 1.000, tá? Importante esse número. Da epidemiologia, ele é mais prevalente em mulheres do que em homem, então aí a razão mais de média de 5 para 1, tá? Com relação ao lado, a gente tem a prevalência também do lado esquerdo, tá? E aí a explicação seria dessa tendência do feto permanecer com um dorso de encontro ao lado esquerdo da mãe, 2 vezes mais frequente que em contato com o lado direito, tá? Em outras bibliografias, a gente pode encontrar esse número até 80%. E aí, bilateral ou lado direito, por volta de 20%. Apresentação pélvica, então, na população em geral, por volta de 3%, se encontra na literatura de 2% a 4%. Em decúbito, então, 17% a 30%. Aí também, mais comumente, como já falado para vocês, em meninas, 2 vezes mais que meninos, e a proporção entre meninas já de 1 a cada 35 nascidas vivas, tá? 59% das vezes são em primogênitos, naquele primeiro filho. O quadro clínico e exame físico, então a gente vai ter o famoso sinal de Ortolani. Creio que vocês já
tiveram algum contato, seja teórico, né? Que é uma manobra em que a gente, inclusive, pode conseguir até a redução na hora. Então, como que é feito essa manobra, né? Os quadris e os joelhos fletidos em 90 graus, depois tem uma imagem que vai traduzir isso, essas falas, as coxas abduzidas e ligeiramente rodadas internamente, ok? O dedo médio nosso, tá, do examinador, então colocado sobre o grande trocânter no fêmur e o polegar na região medial. Então, a gente realiza um movimento de abdução. Abdução, talvez para vocês aí, um macetezinho, abdução, abrir, tá? Então, abrir, lembra-se disso. Então, de abdução e de leve rotação externa das coxas. Então, a gente vai ter essa sensação, que muitas vezes é audível, de um ressalto, ou também de um clique, tá? Um clique ósseo. Então, aí pode-se fazer, né, desde o recém-nascido até ali aos 2, 3 meses, tá? Então, ali observa a flexão de quadril e de joelho, 90 graus, tá? E aí o movimento, polegar ali, o dedo indicador, né, na região de grande trocânter, polegar na região medial, e ali você vai realizar o movimento de abdução e rotação externa. Tá? E é nesse momento que vocês podem escutar um clique, tá? Então, que vai ter esse diagnóstico de uma luxação congênita de quadril, eventualmente acaba se realizando até a redução, ok? Outros exames físicos, né, outros tipos, a gente tem o sinal de Barlow, que é uma manobra provocativa, que ela é realizada em 2 tempos. Então, as coxas levadas em abdução média, e ao ser realizado o movimento de supinação da mão, tá, é exercida uma força sobre o grande trocânter pelo dedo médio. E aí a gente pode encontrar, né, se for positivo, a gente nota a cabeça femoral entrando no acetábulo. Ou seja, a gente pode concluir, então, que ela estava luxada. Certo? Então, o movimento é até semelhante, né? E realiza um movimento de pronação, aplica a força sobre o polegar, que pode ou não deslocar a cabeça do fêmur. Ok? E aí a outra imagem que você consegue sentir, eventualmente, a alocação da cabeça do fêmur ali no acetábulo, tá, pessoal? Acho que por imagem talvez fica mais fácil desse entendimento, né? Aqui é a cabeça do fêmur, e aí na manobra ela reentrando no acetábulo. E aí, maior que 2 a 3 meses, a gente consegue ter outros sinais, né, no exame físico, que é a limitação da abdução. A abdução, lembra-se lá, da abertura, que é o sinal de Hart. Tá? Então, é um achado físico mais confiável. Então, se tem a luxação, né, se a cabeça do fêmur está fora do acetábulo, né, obviamente que vai ter uma limitação na sua abertura. Então, aqui, uma imagem que a gente vê, a possível luxação congênita de quadril do lado direito, né? Lembrando que o mais comum é o esquerdo, mas enfim, né? Então, aqui do lado direito, tem uma limitação na abdução. A marcha também, né? Antes da marcha, ainda de 2 a 3 meses, outro sinal físico, no exame físico, a simetria das pregas cutâneas, o sinal de Peter Beige, tá? Então, a gente observa, isso quer dizer que a cabeça do fêmur, ela está, em teoria, um pouco mais, provavelmente mais acima ou abaixo do que a entrada no acetábulo, tá? Então, ele vai ter esse sinal da prega cutânea, certo? Então, são sinais, lembra-se lá, sintomas e sinais, né? Sinais a gente consegue observar fisicamente. Ainda na criança de 2 a 3 meses, né, maior que 2 a 3 meses, o sinal de Nielsen Galeazzi tem um encurtamento aparente do fêmur em relação ao contralateral, quando é posicionado o quadril fletido em 90 graus e o joelho em flexão total. Então, obviamente, você vê essa assimetria, que demonstra aí o encurtamento do fêmur. Se ele está encurtado, é porque ele não está na posição adequada, ele não está
adentrado ao acetábulo, a cabeça femoral. Aí, quando a criança já consegue andar, né, caminhar, fazer a marcha, a gente tem ali a presença do sinal da marcha nas pontas dos dedos, unilateral, que é um sinal de encurtamento, né? Então, ou eventualmente, que demonstra aquela luxação de quadril e que não foi resolvida no primeiro momento, né? Então, por isso que não, é uma urgência, uma emergência, pode ser que não cria uma condição de risco à vida da criança, mas provavelmente vai levar a alguma sequela, né? A correção dessa luxação, ela muitas vezes é bem trabalhosa, uma correção cirúrgica, né? Porque você tem uma fibrose local que vai ser formada, né? Depois a correção fica bem comprometida. E aí, de forma bilateral, a gente tem o sinal de Trendelenburg, que a gente observa ali alguma pendência, né? Que a gente está avaliando o músculo glúteo médio, e aí a gente tem uma pendência do lado acometido, tá? A gente tem a marcha bamboleante, né? Que a criança ela vai ter essa dificuldade, né? Então ela apresenta o aspecto de gingado, né? Eventualmente a hiperlordose lombar. Tudo isso são formas de tentar, né, a musculatura da região glútea, lombar, enfim, de tentar compensar essa luxação ocorrida. Então, é para vocês terem né, um panorama que a gente utiliza, né? Então, a imagem da pelve, do fêmur, né? Então, o ângulo a ser utilizado quando a gente tem a luxação de quadril e que ela sai dessa angulação, né? Que é a linha de Perkins, e pode ter ali todo esse comprometimento e levar aí essas sequelas para a vida futura, se não forem corrigidas a tempo. E ainda quando criança, pode passar por algo cirúrgico, pode, mas eventualmente, se nem enquanto criança um pouquinho mais velha for corrigido, aí vai ser um adulto com grandes dificuldades, né, grandes comprometimentos, tá? Então, ultrassom, a gente tem o método GRAF, que tem a estática sem estresse, o plano coronal, alguns pontos de referência, né, o labrum e o acetábulo, né, fêmur e acetábulo, o fundo ósseo do acetábulo, e o rebordo ósseo lateral do acetábulo, tá? São coisas bem mais específicas, só trazendo esse panorama para vocês saberem que é importante dentro da luxação congênita de quadril, no aspecto mais ortopédico, né? Então, ali a gente consegue esse exame perante o ultrassom, que a gente observa se está alocado a cabeça femoral ou não no acetábulo. Então, a gente tem dentro do ultrassom, né, essa classificação de GRAF, que é o tipo 1, o quadril normal, com ângulo alfa menor que 60 graus, e o tipo 2, a posição concêntrica, com ângulo beta menor que 77 graus, tá? O 2A, dentro do tipo 2, ele representa essa imaturidade, com ossificação retardada do acetábulo, que é uma displasia leve, tá? E aí a gente tem também algumas aferições, enfim, só para conhecimento de vocês, né? Se é menor que 3 centímetros, tá? Com ângulo alfa menor que 50, 60 graus, então a gente tem que seguir até se tornar o tipo 1, né? O quadril normal. E tem o 2B, que é a ossificação retardada, com angulação alfa maior que 50 a 60 graus, tá? O 2C, o ângulo alfa de 43 a 49 graus, e o 2D, que é o subluxado em si, né? O ângulo alfa de 43 a 49 graus, mas com o labro invertido, né, para fora, e o ângulo beta maior que 77 graus. Então, obviamente, subluxado também tem que realizar um tratamento. Provavelmente ele vai ter alguma sequela, tá? O tipo 3 é uma luxação baixa, tá? Com teto acetabular ósseo deficiente, angulação maior que 43 graus e o labro para fora, revertido. E o 4 é a luxação alta, com acetábulo ósseo praticamente plano e o ângulo alfa não pode ser medido. O tratamento em si, então, vai se buscar, lembra, lá naquele início, a redução concêntrica da cabeça femoral no acetábulo,
Enquanto é recém-nascido, com manobra a gente consegue resolver esse problema, tá? Que vai permitir esse melhor desenvolvimento da articulação. Outras maneiras, de 0 a 6 meses, então, suspensório de Pavlik, lembra-se lá, da classificação de Graf no ultrassom, ali a partir do 2C, a gente pode utilizar, né? Então, o índice de sucesso entre 85% a 95%, quando usado nos primeiros meses. Vou mostrar para vocês o que é esse suspensório. Essa órtese, né, como descrito aqui, que observa essa abdução e flexão, tá? A tira, né, dentro desse suspensório, então a gente tem todo esse aspecto mais fisiológico, né, de movimento, de mecanismo, tá? Anteromedial, essa flexão de 90 a 110 graus, posterolateral, eventualmente, com a abdução, que vai limitar a adução para dentro, tá? Então, abertura, tá? E se obtém pelo próprio peso dos membros inferiores, mantendo assim aquela zona de segurança também, né? O arco ideal de abdução e adução, respeitado aquela necessidade de evitar uma reluxação, tá? O tempo de uso varia, mas em média de 6 a 12 semanas o tempo todo. E aí a retirada a gente faz de forma gradual, por pouco período, todos os dias. Ok? Então, esse é o suspensório de Pavlik. Tá? Então, observa lá a abdução realizada. Né? E aí, a imagem também radiográfica. Algumas complicações que o suspensório pode levar. Então, a necrose da cabeça, se for uma abdução muito forçada. Então, por isso que, obviamente, tem que manter certa abdução, mas tem que ter um contraponto, sim, com relação à adução. A luxação inferior, porque se for uma flexão excessiva ou prolongada do quadril. Neuropatia do nervo femoral, por conta de hiperflexão. Paralisia do plexo braquial em si, por conta da compressão daquelas tiras lá do ombro, que a gente viu aqui, certo? A subluxação do joelho, devido ao posicionamento impróprio das tiras, e mesmo a lesão de pele. Então, ficar atento com essas possibilidades, né? Então, é um meio ideal, sem um procedimento invasivo, mas tem que ficar atento com essas complicações. E aí, de 6 a 18 meses, até 2 anos, né? O que a gente pode realizar também? A tração pélvica, tá? Então, a tração entre aspas, tá? Só para vocês entenderem também desse termo, é puxar, né? Deixar ele mais tracionado. Oi? Alguém abriu o microfone aí? Beleza, obrigado. Tenotomia dos músculos adutores, tá? Que realizam esse posicionamento de adução. A redução incruenta, o que é a redução incruenta? É aquela, enfim, eventualmente você precisa levar ao centro cirúrgico ou até algum procedimento em si mais, né? Quando se leva ao centro cirúrgico, não necessariamente vai fazer alguma cirurgia, mas às vezes é necessário sedar a criança para você ter aquela tração ideal, tá? E o gesso pélvico podálico também, que é muito comum, tá? Então, a tração prévia é algo controverso, porque pode gerar essa abdução progressiva, tá? Até atingir um ângulo total das coxas em cerca de 100 graus durante o período de 15 dias. Fica atento com, igual aquelas complicações ali do suspensório de Pavlik, né, com relação à abdução progressiva, né? Então, aí parece uma caminha de pilates, né? Enfim, então a tração, lembra-se lá, puxando ali, né? A tenotomia dos adutores, então tem uma incisão transversal na região desses músculos e facilita a redução e para aumentar a zona de segurança, tá? Então essa é a região em que realiza. E a redução incruenta mais o gesso podálico, pélvico podálico, então você tem aquele tracionamento, aquele busca pela redução, e aí você roda o gesso, é algo
muitas vezes incômodo, né, para a criança, mas não é incomum, a gente utiliza muito, a gente até opta do que ali algum procedimento cirúrgico. E, obviamente, você deixa a região ali, gênito, né, para eliminação de xixi, de fezes, né, obviamente, senão ali não consegue ficar com a higiene adequada, né. Então, aí só uma imagem também, na criancinha em uso do gesso pélvico podálico. A redução incruenta, então a gente pode realizar, como falei para vocês, pode ser de forma cirúrgica ou não, né? Então aqui a gente tratando de forma cirúrgica, redução cruenta, então a via de acesso, e aí algo bem mais específico também, né? Não, talvez importante para vocês nesse momento, mas só para saber que existe, né? Algumas vias anterolateral, em relação a quadril e coxa, né? Anteromedial e a medial, tá? Maior que 18 meses. Aí a gente tem um encurtamento femoral, né? Já bem estabelecido, aquela fibrose formada. E aí a gente parte para cirurgias, procedimentos mais agressivos, né? Então, a osteotomia pélvica, né? Então, a gente tem alguns tipos, né? O Salter, o Pemberton, né? Acetabuloplastia, que vai buscar essa liberação do acetábulo, tá? Enfim, são vários tipos. O Staeli, o Chiari, então essa osteotomia do osso inominado, um deslocamento medial do acetábulo. Então já percebam como é fácil, eventualmente no recém-nascido, você fazer a manobra de Ortolani e ali já, enfim, ter o diagnóstico, eventualmente já corrigir aquela luxação, né? Melhor do que deixar aí, olha, isso só com 1 ano e meio. 1 ano e meio, muitas vezes, você já vai ter que ter algum procedimento mais invasivo, né? Então, aí a fixação, né? Fez a redução e aí fixa com fio de Kirchner, enfim. Então, para vocês só terem a ciência de que muitas vezes, se não corrigido imediatamente, pode precisar de cirurgia, sim, tá? Beleza, então, o primeiro tema, luxação congênita de quadril, então foquei mais um pouco, justamente porque é algo que vocês vão aí examinar os recém-nascidos, receber ali o recém-nascido logo após a cesárea ou o parto normal, então vocês vão estar com o pediatra ali que faz a recepção, vão acabar fazendo, ele vai deixar vocês realizarem essa manobra de Ortolani, tá? É algo bem simples e resolve a vida, né? Então, algumas outras patologias aí no neonatal, pé torto congênito, tem essa deformidade, pode ser em equino, que seria o pezinho para baixo, em cavo ou em varo, a gente pode ter ali, a gente observa mais a criança, a depender desse nível, né, da deformidade, a gente vai posteriormente realizar algum tratamento cirúrgico, mas a princípio, no recém-nascido, apenas o gesto PON7, né, então aqui a evolução do pezinho e tendo essa melhora. E aí o acompanhamento ambulatorial, ok? Então é algo que é exclusivamente clínico, não precisa de nenhum exame complementar, né? Concordam comigo? O tocotrauma, então, muito relacionado principalmente na hora do parto, não é incomum observar alguma fratura de clavícula, e ali você vai ter algum comprometimento nervoso que vai, né, posteriormente a criança ter um sinal clínico, né, no exame físico, com essa mãozinha um pouquinho caída, essa flexão ali no cotovelo, tá? Então, é algo também que é para ser resolvido logo no período neonatal, tá? Se tem alguma dúvida com relação a isso, a radiografia, mas normalmente quando você tem uma fratura de clavícula, você consegue, né, na inspeção, observar um abaulamento na região, né? E ali no toque, né, no exame físico desse abaulamento, você pode ver a criança né, com certa irritação, com a dor ali presente, tá? Outra também
não incomum, né? E aí, enfim, a gente realiza mais o acompanhamento, né? Então, outra, não patologia em si, mas a própria fisiologia que pode ocorrer, as pernas tortas, né? Ah, meu filho tem as pernas tortas. Então, a gente tem aqui, até com relação à idade, né? E o alinhamento do joelho. Se sabe que, normalmente, tem uma tendência a mulher ser um pouquinho mais valgo. O que é valgo? Essa imagem, né? Então, o joelho mais para dentro, digamos assim, é a região da perna, né? De tíbia, enfim, e o resto abaixo, um pouquinho para fora, né? Então, isso da fisiologia a gente observa, é muito, enfim, muito comum, por assim dizer. Então, a gente tem até um quadro dessa evolução ao longo do tempo, né? Então, ali, logo como recém-nascido, até por volta, perto ali dos 2 anos, você pode observar a criança, né, em varo, né, que é o contrário do valgo. Então, de 0 a 18 meses, com a perninha como se fosse aquele montador de cavalo, né? Então, acho que é outro macetezinho para vocês lembrarem o que é varo, o que é valgo. Sempre pode ter alguma dificuldade de lembrar o que é um, o que é outro. O varo lembra o montador de cavalo, com a perninha aberta, tá? E o valgo, a perninha para dentro e ali o restante dos membros inferiores, né, das partes do membro inferior, da perna, né, do joelho para baixo, um pouquinho mais aberto. Então, a coxinha junta, tá? Ali 18 a 30 meses, você tem até uma regularização. De 3 a 4 anos, você tem esse aspecto mais prevalente em valgo. E ali, a partir de 7 anos, é para ver a correção. Então, a gente simplesmente vai acompanhando esses casos, tá? Normalmente, se resolve por conta própria. Outro fato também, isso vocês vão encontrar muito em PS, independente se são ortopedistas ou não, a mãe, né, independente também se for pediatra ou não, tá? Eventualmente podem fazer algum plantão em pronto-socorro, pronto atendimento, que não há pediatra, não há ortopedista, então vai chegar a mãe, a criancinha, tá? E a criancinha com muita dor nessa região do antebraço, né, principalmente do cotovelo. E não caiu, não fez nada, simplesmente está com dor. Esse é o tipo de manobra também, que é da pronação dolorosa, que você faz ali essa pronação e com o dedo na região ali, da região da cabeça de rádio, você consegue reestabelecer a articulação da criança. Tá? Então, até uma brincadeira entre nós, né, ortopedistas, enfim, é a única situação conhecida onde o médico coloca a mão e cura na hora. Tá? Então, coisa simples. Chegou a mãe com a criancinha, meu filho está com dor, não caiu, não fez nada. A criancinha realmente está com muita dor, ela mal consegue fazer a flexão de cotovelo. Você pega ali o antebraço da criança, tá? Faz uma pronaçãozinha um pouco mais forçada e faz só uma redução com o polegar ali nessa região da cabeça de rádio, tá? Então, é o osso que sai um pouquinho para fora do lugar, por assim dizer. E você consegue restabelecer, melhora a dor da criança e a criança sai mexendo o bracinho normal, faz flexão e extensão do cotovelo. Outra patologia, assim como a luxação de quadril, congênita de quadril, que é importante, então dediquei um pouquinho mais de tempo para ela também, a PERTS, tá? Então, trazendo a epidemiologia para vocês, a incidência, ela é um pouquinho menos comum que na luxação, tá? Então, a incidência de 1 a 1.200, eventualmente na literatura, até 12.500. Então, o sexo masculino é mais frequente, de 4 a 5 vezes, tá? O lado esquerdo é mais acometido, bilateralmente, aí cerca de 10 a 12% das vezes, tá? É mais comum nas áreas urbanas que nas rurais e pobres. 89% das vezes a criança ela tem uma baixa estatura, 33% apresentam distúrbio de hiperatividade com déficit de atenção. Com relação à etnia, acomete mais japoneses, outros povos asiáticos, esquimós e europeus da Europa Central, tá?
acomete menos nativos australianos, índios americanos, polinésios e negros, tá? A origem em si não é bem estabelecida, tá? Então, obviamente, é desconhecida. Então, são vários fatores que pressupõem que podem aí ser a causa disso. Que é a coagulopatia, o trauma, né? A criança que já é mais suscetível, fatores hereditários, hiperatividade, tabagismo passivo, algum problema endócrino, meio ambiente urbano, né? Então, isso tudo com base no estudo observacional, né? Então, quem aí de algumas turmas comigo, da preventiva, né? Então, sabe que com base em alguns estudos a gente tem essa observação. Presença de sinovite, alteração do fluxo sanguíneo arterial, né? Em decorrência, gera infartos ósseos múltiplos, obstrução de drenagem venosa da epífise e colo femoral e alterações lipídicas. E o que é PERTS? É uma necrose, tá, da cabeça do fêmur. Tá? Então, gera isquemia, posteriormente a necrose, reabsorve o osso morto, aí vai ter a formação de osso novo imaturo, reossificação e aí a manutenção da fase residual. Tá? Então, aí a fase de necrose, tá? Então, lembra-se lá da epífise, né? Ela necrosou. E aí a fase de fragmentação ali da cabeça, do colo, né? No colo do fêmur, tá? Que vocês lembram, né? Na radiologia, aqui o acetábulo, né? A pelve aqui, aqui a inserção da cabeça do fêmur no acetábulo. Então, a fragmentação, tá? Na epífise ali, ela se desmancha literalmente. Aí ela busca realizar uma reossificação, aí você tem esse aspecto mais radiolucente, né? E aí a fase residual, em que você vai ter muita, por assim dizer, uma fibrose, um osso mais, né, com uma certa posterior artrose, por assim dizer, né? Uma condição bem complicada para a criança que está sofrendo isso. Então, ela ocorre dos 2 aos 16 anos, 80% das vezes é entre 4 a 9 anos, tá? Em média, também a gente fala de 6 anos o masculino, 5 anos o feminino. E observar que isso é uma urgência, tá? Então, quadro clínico agudo. Então, vai ter o quê? Uma dor aguda no quadril, na região de coxa ou na face, tá? Anteromedial do joelho, que é a região do nervo obturatório. A criança vai claudicar. O que é claudicar? Ela mancar, entre aspas, tá? E vai ter uma piora dessa marcha dela quando ela esforça um pouco mais. Ao exame físico, vai ter a limitação da abdução, lembra-se lá? Abdução, abertura. Flexão e rotação interna da região de quadril e coxo femoral, tá? Quando é crônico, quando já está ali naquela fase de reossificação ou residual, lembra-se lá o Trendelenburg que eu falei para vocês? Então, ela apresenta aqui também, né, que é a disfunção do glúteo médio. Então, você tem a ascensão do trocânter maior e a coxa vara, tá? Vara, lembra lá também? Vara é o montador do cavalo, né? E a claudicação, que é o balanço do tronco. Tá? Então, se não corrige, se não faz o diagnóstico na hora, pode seguir para essa condição. Ok? Então, é sim uma urgência, uma emergência ortopédica. Pode não ser um risco à vida, mas é uma condição que a pessoa vai levar para o resto da vida se não corrigir. Tá? Então, tem a classificação de Catterall também, com base ali na região da epífise atingida, tá? Também não é algo fora se vocês forem fazer ortopedia, né? Não é algo tão importante para vocês, só saberem que existe essas classificações, tá? Outra patologia também não incomum, urgência ortopédica, é a fratura supracondiliana de húmero, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui a classificação de Gartland. Então, essa classificação no grau 1, a gente consegue tratar de maneira conservadora,
que é maneira conservadora? É a imobilização. Tá? A partir do grau 2, nem se diga então no grau 3, olha a situação, é cirúrgico, tá? E é urgência, emergência cirúrgica. Normalmente a gente busca fixar, né, essa fratura com fio de Kirchner. Tá? O que é o fio de Kirchner? É passar um fio nessa região do húmero e deixa fixado ali por umas 6 semanas antes de retirar. Tá? Essa condição, se não for corrigida, ela também vai gerar sequela para o resto da vida. A criança ela vai ficar com a rigidez articular de cotovelo. Ela não consegue fazer uma flexão e extensão adequada. Então, é outra urgência ortopédica que vocês vão encontrar no pronto-socorro. Se encontrou no pronto-socorro, manda direto para o ortopedista. Ah, não tem ortopedista onde eu estou atendendo? Transfere essa criança, precisa corrigir, não manda para casa com um gessinho, tá? Então, principalmente se for um desses graus, você tem que já imediato mandar a criança para a ortopedia, para centro cirúrgico, tá? Enfim, baseei bem com relação a recém-nascido e criança. O que vocês podem tirar disso é que vocês observem que as patologias de quadril estão bem associadas, né? Então, luxação e pérdidas, principalmente, que é a necrose. Então, muito do exame físico e muito dos sinais e sintomas vão ser até semelhantes. Então, atento à região de quadril, que se não tiver uma correção com urgência, vai gerar sequela, tá? E também, em especial, a supracondiliana de húmero. Principalmente essas três, elas geram sequela para a vida adulta. E ali, de certa maneira, principalmente essa supracondiliana de húmero, a pessoa com a rigidez daquele membro superior acometido, né? Então não consegue fazer flexão, extensão de cotovelo, né? É uma pessoa, em teoria, até inválida ali para trabalhar. Se ela é destra, por exemplo, teve essa fratura quando criança no membro superior direito, né? Então tem que ficar bem atento, porque a conduta que você vai tomar com essa criancinha pode ali selar o seu futuro, tá? Entramos na adolescência, deixa eu ver que horas são, 15 para as 10, beleza, vai dar certo. Talvez a gente estende um pouquinho, mas essas pelo menos são importantes vocês conhecerem, tá? Aí na adolescência tem escorregamento epifisário, tá? Coloquei mais já na adolescência, mas também é presente ali no fim da infância, tá? Então podem ficar atentos também. Então, só lembrando, né, da diáfise para a epífise, né, a epífise é onde a gente tem a região germinativa, que faz né, o osso crescer, entre aspas, tá, para ficar mais fácil do entendimento. A epidemiologia do escorregamento epifisário, né, então tem uma incidência de 2 a 10 a cada 100 mil nascidos vivos. Com relação ao sexo masculino ou feminino, não tem ali grande relevância, tá? Mas, enfim, só observar. Principalmente, o que eu destaco é com relação ao biotipo e a etnia, entre aspas, né? Então, população negra, polinésia, a gente não vai ter contato, obviamente, mas fica atento, tá? Com a população afrodescendente. O biotipo normalmente é adiposo na região genital, ou também o outro extremo, magro e alto, só que é menos comum, tá? Então, fica atento, criança gordinha, ok? Obesidade observada em 51 a 77% dos casos, e 70% das vezes apresenta algum atraso na maturação esquelética. Enfim, depois eu vou falar para vocês, achei que já era o slide, como que é escorregamento. Mas vamos lá. A idade também, de 13 a 15 anos, né? Homem, 11 a 13 na mulher. Então, quando ocorre menos de 10 anos ou maior que 16 anos, investigar alterações metabólicas sistêmicas, tá? 80% das vezes é unilateral, mais à esquerda, 20%, mas a literatura pode apontar até 50% das vezes bilateral e 10% das vezes concomitante. Então, ficar atento sempre que tem alguma suspeita,
né? Radiografia de criança sempre tira dos dois lados, sempre do lado que a criança refere a dor, né, que está apresentando aquele sinal e sintoma, e também do outro lado que, em teoria, está normal. Isso até como efeito comparativo, tá? Após o diagnóstico de um dos quadris, o risco de acometimento contralateral é maior nos 18 meses subsequentes. Então, ali apresentou aquele escorregamento do membro inferior esquerdo, e até 1 ano e meio tem uma chance também de ter no direito. E aí, eventualmente, aí é algo bem discutível, se faz a fixação, porque se tem escorregamento epifisário diagnosticado, vai ser feita a fixação. Tá? A fixação é cirúrgico, para não deixar haver, né, alocar-se a epífise e não deixar terminar por completo esse escorregamento. E muitas vezes, é isso que é bem discutido, se já realiza no outro membro, na outra perna. Tá? Então, alguns ortopedistas acabam realizando, outros não, preferem acompanhar para ver como que vai evoluir. Tá? Papel hereditário, então de 2% a 7%. Ok? Então, só para lembrar, o obeso ou o magro alto. Tá? São as duas figuras em que isso é mais comum. Perfeito? Etiologia, então, qual é a causa? A maioria dos casos é incerto. Tá? Envolve uma insuficiência mecânica da epífise proximal em resistir às forças que cruzam pela cabeça femoral. Né? Porque a gente sabe que nesse eixo axial, né, a cabeça femoral ela está em volta. Então, só imaginar o quadril, certo? A pelve, e aí a ação da gravidade, né? A gente tem sobre forças gravitacionais de maneira axial, então pela nossa coluna, e aí ao chegar nos membros inferiores, essa distribuição vai cruzar na cabeça femoral, né? É a primeira parte do corpo, certo? Dos membros inferiores. Possibilidade também que ocorre devido a forças normais, através de uma fise fraca, ou a força extrema alta e uma fise normal. Exame físico, então, tem que ser de maneira cautelosa, evitar manobra forçada ou brusca, tá? E não se deve estimular a marcha desses pacientes para exclusivamente não ter uma piora desse escorregamento, certo? Então, como dito, né, de maneira da epidemiologia, mas no exame físico, na inspeção, aí a obesidade quase sempre presente. Claudicação antálgica, então lembra-se lá, claudicação, aquela mancando, né, entre aspas. Então, passos curtos do lado afetado, tá? E também rotação externa. Em casos mais graves, Trendelenburg de novo. Lembrou, né? O quadril, o glúteo médio ali tentando compensar. Ok? Então, em decúbito dorsal, o paciente com o membro em rotação externa, com dor à palpação anterior do quadril. Quando a atitude de flexão ou abdução, abertura, a perda da rotação interna. Ok? Então, o grau de limitação, obviamente, que vai estar relacionado ao deslizamento da epífise. E aí, alguns sinais, né? Então, no exame físico, sinal de Dremann, então, a flexão do quadril, certo? E a rotação externa do membro, certinho? Flexionou, rodou para fora, rotação externa. O paciente vai sentir dor, certo? Contratura, né, na rotação externa e limitação em rotação interna também presente, tá? Então, seria Thomas positivo, que sugere essa inflamação intraarticular, que pode significar condrólise. O que é condrólise? Lembra-se tudo de condro, vai ser relacionado à articulação, e lise é o desfazimento, por assim dizer. Então, ali, uma agressão na região articular, tá? Clinicamente, aí a gente tem a classificação de Farrey e O'Brien, tá? Forma aguda, queixa súbita e o diagnóstico estabelecido antes de 3 semanas do início do quadro, ok? Isso é uma urgência ortopédica também, tá?
crônico, sintomas gradativos e diagnósticos feito após 3 semanas do início do quadro. Crônico agudizado, então ele já teve esse quadro, ele pode agudizar novamente, tá? Dor e claudicação crônica associada a piora súbita em decorrência de algum trauma de baixa energia, ok? Então, eu digo para vocês, emergência, urgência ortopédica, para evitar que a criança ou adolescente, ele seja futuramente, tenha alguma sequela em decorrência disso. O diagnóstico por imagem, então, poxa, tudo dor no quadril, enfim, que complicado. Será que tudo vai ser escorregamento da epífise, ou se a criancinha mais nova vai ser ali PERTS, né? Enfim, lembra-se que vocês têm, né, essencialmente, para essas queixas osteomusculares, alguns exames de imagem que pode fazer, né? O mais básico, que tem em todo lugar, praticamente, né? A radiografia. Então, a radiografia anteroposterior e de Lauenstein, né? Que a gente fala de frog, que é do sapo, né? Ou em dupla abdução, parece um sapo, certo? Em que vocês conseguem observar, né? No caso normal e no caso do escorregamento da epífise, né? Creio que vocês estão conseguindo ver, né? Aqui é o normal, bonitinho, e aqui com a epífise em deslocamento, deslizando, certo? Então, quanto à classificação, né? Aqui a gente tem, né, anterior foi um quadro agudo, né, aqui um crônico, né, já consegue até observar certa reossificação, por assim dizer, nessa região em que houve esse deslizamento, ou crônico agudizado, né, você vê que já não tem mais a fise ali, já está algo mais condensado, tudo ossificado, né, a gente tem alguns pontos no estreitamento do espaço articular, corcova de Herdon, tá? E osteófitos que podem surgir. Então, isso é por conta da epífise que deslizou, né? Então, isso é um quadro crônico agudizado, tá? E o quadro crônico aí diferente do agudo, como vocês podem observar novamente. O agudo, ele tem aquele aspecto mais regular, né, das margens. E aqui o crônico, ele já tem aquele aspecto mais, entre aspas, né, mais rude, tá? E, obviamente, tem que observar a história. Menos de 3 semanas, com certeza, é algo agudo, tá? Ainda na radiografia, né, com base em, traçando algumas linhas, né, radiográficas, estão na radiografia de AP, a linha de Klein, que tangencia o bordo superior do colo do fêmur e cruza com a epífise, tá? Quando não ocorre o sinal de Tretover, tá? E também indica o menor tamanho de epífise, ok? Enfim, nada ali muito, evitar coisas bem específicas para vocês, mas só indicando a existência desses sinais radiológicos, tá? O sinal de Still, então ocorre escorregamento maiores, então se observa a linha de esclerose sobreposta na imagem, tá? Do colo femoral, ilustrando o aspecto frontal da epífise deslocada posteriormente. Basta, na realidade, uma radiografia AP de Frog, né, de Lauenstein, que você consegue observar bem claramente isso, tá? Mas aqui mostrando alguns outros posições, né, de radiografia. Então, com base no diagnóstico por imagem, a gente tem a classificação também, o grau 0, pré-deslizamento, que a gente vai ter aí? Um alargamento da placa de crescimento, que aparece aumentada na sua altura e mais lisa, como se perdesse o aspecto típico e irregular dos processos mamilares. O grau 1, que é o deslizamento leve, a epífise ela desloca-se até 1/3 da largura da metáfise femoral proximal, o ângulo da cabeça da diáfise desvia menos que 30 graus. O grau 2, que é o deslizamento moderado, a epífise desloca-se até metade, 50%, da largura da metáfise femoral proximal, e o ângulo
da cabeça da diáfise desvia-se de 30 a 60 graus. E o deslizamento grave, que a epífise desloca mais da metade da largura da metáfise, tá aí o ângulo da cabeça, né, da diáfise, ela desvia maior que 60 graus, tá? Bem específico também, só para vocês entenderem que existe, tá? Então, aí com relação à angulação desse deslizamento. Então, aí a radiografia de AP e de Lauenstein, ok? A diferenciação, eventualmente, pode ser que não basta sem radiografia, pode ser que seja necessário alguma ressonância também para ver aquela condição articular e tudo mais, tá? E como dito para vocês, ocorrendo deslizamento é cirúrgico, tem que manter alocado essa epífise para não ter uma sequela, tá? A gente faz a fixação disso. Esse é o tratamento, tá? Então, é uma emergência ortopédica e faz esse tratamento com a fixação. Certo, pessoal? Na adolescência ainda, fratura de placa de crescimento, tá? Então, lembra-se lá, já falei várias vezes para vocês aqui já. Então, você tem a epífise, que é a região germinal, tá? Que faz o osso crescer, e a metadiáfise, posteriormente a diáfise no osso, né? Não sei se vocês já estão tendo contato com ortopedia, se já viram com relação à estrutura óssea, né? Mas aí, essa imagem para esse entendimento. Então, o osso normal, né? Epífise, como falei para vocês, a região germinativa, o disco epifisário, com relação à placa de crescimento, tá? A metáfise, que é próximo ao disco epifisário, e a diáfise, que é o eixo do osso, tá? Então, essas fraturas na região, né, de fise, né, de placa de crescimento, ok? Dessa região, ela é classificada de 5 tipos, tá? E a depender do tipo, a gente consegue tratar de forma conservadora. Então, o que é forma conservadora? Gesso, né, tala gessada, posteriormente fisioterapia, se tiver algum comprometimento, ou eventualmente cirúrgico, tá? Então, já antecipando para vocês. Tipo 1, tipo 2, é possível tratar de forma conservadora. A partir do tipo 3, a gente já pode indicar cirurgia, tá? É óbvio que tudo vai depender do padrão da fratura em si, tá? Mas o que é o tipo 1? É essa classificação de Salter-Harris, que é muito famoso, tá? Vocês vão encontrar aí posteriormente nas aulas de pediatria, de ortopedia, em prova de residência, tá? Então, Salter-Harris é algo que despenca em provas, tá? Então, tipo 1, fratura fisária completa, com ou sem luxação. Então, na fise, certo? Então, aqui o normal. Então, a fratura se dá na fise. Tipo 2, fratura fisária, tá? E estende para metáfise, ok? Que leva aí uma microfratura nessa borda metadiafisária, que pode ser muito pequeno, pode ser apenas um descolamento, por assim dizer, mas é classificado como tipo 2, tá? Então, fisária, metadiafisária, lembrou aqui? Tipo 3, a fratura fisária e que se estende através da epífise, tá? Então, fisária desceu ali, ok? Tipo 4, então, a fisária, ok? Acrescida do aspecto metadiafisário, né, que é o metadiáfise, então metadiafisário, fisário, porque atravessou e corre para a epífise. E o tipo 5 é a compressão da placa de crescimento, tá? Então aqui a placa de crescimento normal, né, e aí comprimiu, tem ali essa diminuição, tá? Então aí também trazendo de maneira fácil para decorar, então o S de Salter, straight across, né, da linha da fise, above, né, above, acima da fise, então pegando o metadiafisário, lower, então fisário e pegando epífise, true ou through,
também, você pegando epífise, afise e metadiafisário, e erasure ou, né, of growth plate ou crush, então a compressão da fise. Então esses são os tipos. Certo? É só para vocês entenderem um pouquinho da imagem, tá? Então, fratura fisária apenas, Salter-Harris tipo 1, Salter-Harris tipo 3, aí você lembra lá, ó, aqui, ó, aqui a imagem que eu coloquei junto, fisário e escorregou para a epífise, certo? Tipo 4, então, aqui a gente tem metadiafisário, fisário e epifisário, certo? E a 5 é a compressão. Você não observa muito bem, talvez a gente pode, enfim, ia falar a respeito se teve uma fisária, epifisária ou não, mas aparentemente só a compressão. Tá vendo que essa linha ficou comprimida, comparando com as outras aqui, tá? E o tratamento delas, como falei para vocês, de 1 a 2, você consegue fazer a redução. O que é a redução? Faz uma tração, coloca ali, ganha aquele comprimento, tá? Deixa no lugar, entre aspas, e faz ali uma tala gessada, ou eventualmente um gesso, então um tratamento conservador. De 3 a 5, talvez seja necessário cirúrgico sim, tá? Porque se você não fizer, se você não tratar essas condições, a pessoa, né, o adolescente, ele vai desenvolver sequela, tá? Tudo a gente está falando de sequela, né, de criança, adolescente, se não tratar, a gente vai ter sequela para a vida adulta. E quais são? No caso da fratura, né, da placa de crescimento, é uma diferença de tamanho com relação ao membro não acometido, tá? Então, menor tamanho, ou mesmo deformidade angular, tá? Então, tem que corrigir sim, ok? E mesmo o tipo 5, que em teoria só a compressão, mas você tem que fazer essa redução, você tem que fazer essa tração, tem que ganhar ali um espaçamento posterior, eventualmente até fazer alguma fixação, tá? Ainda aí com relação aos adolescentes, né? Então a gente entra nas osteocondrites, uma famosa, né, os Gutschlatter, que é uma inflamação da tuberosidade anterior da tíbia, tá? É o local da inserção do ligamento patelar, então na radiografia aqui, perfeito? E no exame físico vocês podem observar né, esse abaulamento, né, essa protuberância, tá? Ela em si não necessita de nenhum tratamento como, enfim, imobilização, muito menos cirúrgico, apenas um repouso, tá? Mas é algo comum, assim como outras osteocondrites, que tem também de calcanhar, tá? Mas acho que o mais importante aí que vocês podem ter algum contato mais rotineiro é essa na tíbia, que é o Osgood-Schlatter. Entrando no adulto, então trouxe aí o que a gente mais observa, aí a gente considera, então lembrou-se lá, na criança você tem o aspecto hereditário, o aspecto de trauma bem envolvido, né? Já no adulto, óbvio, você tem trauma, em todas as faixas etárias tem trauma, tá? Mas aí a gente vê também bastante doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, né? Não coloquei aqui nessa aula, mas outra patologia importante é a síndrome do túnel do carpo, tá? Enfim, tem um aspecto hormonal envolvido também, tá? Enfim, infelizmente a gente não consegue falar de diversas patologias que são importantes, mas como eu já falei para vocês, busquei as mais comuns aí. Então, o que é tenossinovite de de Quervain? Né, ou de Quervain, quem quiser falar, mas enfim, esse nome francês fala da maneira que cada um entender, tá? Então, é uma inflamação dos tendões dos músculos, músculo extensor curto do polegar e abdutor longo do polegar, tá? Eles passam no denominado primeiro compartimento, que é uma estrutura fibrosa, tá? E aí, ocorrendo uma inflamação local da bainha, né, da sinóvia, que envolve esses tendões,
e também nele, vai começar a sentir dor. Tá? Epidemiologicamente, acomete cerca de 10 vezes mais as mulheres, normalmente na faixa etária ali na quarta década, tá? Pode ser, assim como a síndrome túnel do carpo que está presente, pode ser também decorrências de alterações hormonais, tá? Gestação, aclimatério, enfim, né? Então, ficar atento com isso. E o que a pessoa vai apresentar é uma dor nessa região de punho, nessa região próxima ali ao polegar, tá? Então, aqui só para vocês entenderem, o primeiro compartimento, então a gente tem uma bainha que envolve esses músculos, esses tendões, e que vai sentir uma dor ali. Então, ao exame físico, tem dor, tem edema na região, tem a dificuldade de movimentar a mão e o punho, tá? E a sensação de dificuldade de movimentação do polegar. Um teste quase patognomônico, né? O teste de Finkelstein. Então, aqui como vocês veem na imagem, né? Leva-se o polegar ao centro do punho, fecha-se os dedos e aí você faz esse movimento, né, descendo a mão, né, aquele desvio ulnar, né, então a unha aqui embaixo, porque que é desvio ulnar, que você vai baixar a mão, o punho, tá? E aí, se a pessoa faz esse teste, sente a dor, ele é positivo, tá? Se sente a dor, ele está ali acometendo o primeiro compartimento extensor. Perfeito? Então, esse é o teste de Finkelstein. Tratamento para isso, né? Então, sempre a gente busca, né? Quando não é uma urgência, uma emergência ortopédica, obviamente a gente sempre vai buscar o tratamento conservador, né? Em vez de já indicar algum procedimento mais invasivo, se é possível antes tratar dessa maneira, então analgesia, anti-inflamatório não hormonal, tá? Não esteroidal no caso, desculpa, imobilização, tá? É possível o uso de uma órtese ali, tá? Uma órtese que a gente fala, né, álgica, para evitar a dor, o repouso, infiltração de corticoide, possível, e posteriormente até uma cirurgia, se não tiver melhor, tá? Esqueci de colocar aqui a fisioterapia, né? Então, nos primeiros momentos, né, em crise, entre aspas, a gente já tenta ali um anti-inflamatório, né, essa imobilização, repouso, e aí, posteriormente, não vai vendo uma melhora do quadro, a gente pode aí ir ascendendo as etapas, né? Infiltrar corticoide, pode ser, ou eventualmente a cirurgia, tá? Entorse de tornozelo é outra condição que comete toda a faixa etária, tá? Mas o adulto, obviamente, a gente vê com uma margem maior por conta da sua rotina de vida, enfim, né? Não só indo ao trabalho, voltando ao trabalho, mas ali praticando alguma atividade física, né? Jogando futebol, fazendo uma corrida, tá? Então, o entorse de tornozelo mais frequente no sexo feminino. Aí a gente tem também a prevalência, né, no tipo de pessoa, por assim dizer, né? Então, é comum em corredor, né, obviamente, pela sua mecânica, né? A pessoa está correndo, pode ali ter uma pisada em falso e acabar tendo um entorse, né, do tornozelo, ou também, muito comum aí, né, nos não praticantes de alguma atividade física, né? Então, aqui a pessoa ativa, né? Uma pessoa que tem algum sobrepeso ou já é obesa, também é comum, né? E aí tem a própria explicação, né? Pela condição da pessoa e todo, né, aquele sobrepeso ou obesidade que ela já tem, né? E aquele mecanismo do entorse, inclusive, pode até gerar uma fratura, tá? Enfim, depois a gente vai ver melhor ali. Então, se a gente fosse considerar qual que é a patologia ortopédica mais comum
é o entorse de tornozelo. 750 endorses, não é? Entorses por hora no Brasil. Tá? Então, é 25% de todas as queixas ortopédicas. É muita coisa. Né? Então, ainda mais que a gente sabe, eventualmente, né, não precisa ser corredor ou ter um pouquinho de sobrepeso para ter alguma gravidade posterior do entorse que pode gerar, né, mas basta você sair nas nossas calçadas aí, pisa num buraco, pronto, torceu o tornozelo, tá? O entorse de tornozelo, o que que ele gera, né? No exame físico, o que que você vai observar? Dor, edema, dificuldade de mobilidade, tornozelo afetado, aí você já começa a ficar esperto, tá? Hematoma, opa, muito esperto. E dificuldade de deambular, de andar, tá? Então, dificuldade de mexer ali o tornozelo e dificuldade de andar. Tem que ficar muito atento. Por quê? Porque um entorse de tornozelo pode gerar fratura, tá? Então, aí alguns ligamentos aqui, os ligamentos da região lateral, bem básico aí para vocês, nada complexo, tá? Então, ligamento talofibular anterior, né, muito comum de ter alguma distensão, rotura posterior, ligamento calcâneo fibular, ligamento talofibular posterior, enfim, são os que mais acometem, né, da região lateral. E aí, quais são as complicações, né? O que pode gerar o entorse de tornozelo? Entorse de tornozelo, você vai ter essa distensão, né, desses ligamentos, seja da região lateral ou da região medial também, que a gente tem, mas em teoria, os ligamentos da região medial, eles são um pouquinho mais densos, né? Ele tem uma estabilidade maior. Então, o que pode ocorrer? Fraturas maleolares. Tá? Então, essa radiografia eu trouxe até recentemente lá do PS de Ortopedia, aqui a fratura do maléolo lateral. Tá? Então, é o AP, não é uma AP verdadeira, essa radiografia do tornozelo, e tem a perfil, olha aqui, a perfil. Né? Então, a gente está vendo a tíbia aqui, lá atrás a fíbula, e aqui a fratura. Tá? Ó, lembrando, outra só indicação anatômica, a fíbula, né, a região distal, né, a gente fala de maléolo lateral, e a tíbia, região distal, é o maléolo medial, tá? Então, o entorse de tornozelo, a depender do movimento, do mecanismo de trauma, ele pode gerar sim essas fraturas, né? Bem comum a fratura maleolar, mas também a medial é presente. Geralmente, a medial ocorre o movimento com mecanismo de supinação, tá? E, enfim, pode ser necessário cirurgia, tá? Se pode ocorrer fratura do maléolo lateral e do medial, isso é cirúrgico, tá? Eventualmente, o maléolo lateral a gente consegue até tratar de forma conservadora, depender do padrão aqui da fratura, tá? De novo, conservadora, tala engessada, observa ali a primeira semana, manteve ali o alinhamento, a gente pode fazer um gesso, tá? A gente opta mais ali pela tala engessada, pelo gesso posteriormente, mais do que um RoboFoot, que é uma órtese, tá? Só para ter essa garantia, né, de que não vai desviar a fratura. Se a fratura desvia, aí se torna cirúrgico. Tornando cirúrgico, e no caso aqui de fratura de maléolo lateral, você vem com uma placa aqui e insere também parafusos, tá? Eventualmente, a depender do traço da fratura, você pode passar um fio de Kirchner aqui bem no meio intramedular. E aí tira umas 6 semanas. E se tiver do maléolo medial, você pode fazer apenas 1 ou 2 parafusos, tá? Eventualmente, dependendo do padrão, se foi de mecanismo de supinação, o traço vai ser mais alto aqui, eventualmente você tem que pôr uma placa, tá? Então, aí a conduta cirúrgica vai depender muito tanto do traço da fratura, né, do padrão dela. Então, a gente está falando das fraturas. A mesoneve, você vai observar a fratura, aqui a gente tem a fíbula, a continuação da fíbula, né? Então, você vai ter a fratura apresentando lá na cabeça da fíbula. Então, é importante quando o paciente tem
alguma dor, né? Teve um entorse, então você vai avaliar, né? Então sempre pede radiografia, tá? Não vai achando, só foi um estiramento ligamentar e tudo mais, não. Sempre pede uma radiografia para afastar a cirurgia, tá? E é importante também, no exame físico, apalpa a região próxima ali do joelho, a região lateral. O paciente está com dor, principalmente se tiver dor no exame físico, vale a pena fazer uma radiografia aqui da perna mais alta, a região de joelho, para ver se não teve a fratura, que a gente chama no epônimo de mesoneve, a fratura da cabeça da fíbula, tá? E pode ter essa distribuição através da cartilagem, né, interóssea. Então, fora essa parte mais grave de fratura óssea, né, então a gente pode ter simplesmente a instabilidade ligamentar, tá? Então, e a decorrência dessa instabilidade ligamentar é muito provável de alguma rotura em si de ligamento, e aí a pessoa vai tendo entorses de repetição. Então, mesmo não havendo alguma fratura, se tem essa instabilidade ligamentar com entorses de repetição, vai ser indicado eventualmente uma cirurgia, tá? Como dito para vocês, quando não é alguma fratura, enfim, quando não é alguma emergência, urgência ortopédica, no caso da instabilidade ligamentar, a gente observa se apenas o tratamento conservador vai ser eficiente, né? E quando não tem nenhuma fratura, pode sim colocar uma órtese, um RoboFoot, e aí vai avaliando a pessoa, né? Vai ter esse segmento ambulatorial. Eventualmente a pessoa melhora, né? Porque vai criar uma fibrose local, essa é a nossa biologia, né? E aí a pessoa fica sem nenhuma instabilidade. Agora, se ela permanecer por alguns meses, talvez seja interessante fazer uma cirurgia, né? Ter um procedimento mais invasivo com relação a esses ligamentos. Ok? Tá indo bem, pessoal? Tô indo muito rápido, é que são muitos temas, né? Tô olhando o horário ainda, 10h20. Ainda a gente consegue, vamos chegar nos idosos aí também. Então, aí, como falei para vocês, o tratamento, analgesia, um repouso, anti-inflamatório não esteroidal, crioterapia, né? Então, a aplicação de uma compressa fria, enfim, tá? A imobilização pode ser a tala, o RoboFoot, eventualmente até o gesso por completo, né? Se for o tratamento indicado, ou até as cirurgias no caso de fraturas associadas ou de instabilidade crônica. Adultos / idosos, a gente já entra, né? Então, lombalgia, né? Então, algo muito comum. 90% da população terá ao menos um episódio de dor lombar na vida. Mais que 50% vai ter a melhora após uma semana. 90% após 8 semanas. 7 a 10% continua apresentando sintomas por mais de 6 meses. Tá? Em menos de 45 anos é a causa mais comum de incapacitação. E mais de 45 anos é a terceira causa mais comum de incapacitação. Tá? Então, lembrando lá, assim como a gente tem o entorse de tornozelo como uma causa mais comum nos pronto-atendimentos, a lombalgia é outra também, bem comum, mas não é algo, eventualmente, né, de atendimento assim tão urgente, né? É óbvio que a lombalgia ela pode ter aquela crise, né? E aí a pessoa vai no pronto-atendimento, vai buscar atendimento ali, e você faz algumas medicações e vai ali estabelecer algumas orientações, tá? Então, por que da lombalgia? Né? Isso eu não estou falando nem da lombocetalgia ainda, tá? Então, a lombalgia são vários fatores, tá? Mas vamos lá, em essência, né? Nós, enquanto seres humanos, somos bípedes, né? Pela nossa natureza, a gente teve essa evolução e a gente está
lutando, entre aspas, contra a gravidade, tá? Então, a nossa formação biológica, né, a região posterior da coluna, as fibras, elas são mais tênues, elas têm menos fibras locais ali, né? Então, justamente porque a biologia nos entendeu como seres quadrúpedes também, né? E aí o homem foi evoluindo e se tornou bípede. Até por isso a gente tem essas protusões discais, herniações mais comuns na região posterior, né? Porque só vocês pensarem, igual um cavalo, né? Então, se ele sofre a ação da gravidade na coluna dele, biologicamente essa região, né, posterior da coluna vertebral, ela não tem tanta necessidade, isso na evolução biológica, de ter fibras mais resistentes, tá? Então, isso é uma lógica de evolução biológica, né, do nosso organismo. E aí a gente ficou caminhando sobre dois membros, e aí é óbvio que a gente vai ter essa ação aí posterior né, da gravidade e tudo mais. Mas a gente falando, tirando esse aspecto evolutivo, biológico, algumas causas, então, degeneração dos discos intervertebrais, degeneração das facetas articulares, deformidade do tronco, espondilolistese, que é o escorregamento vertebral, uso excessivo das estruturas lombares, doenças sistêmicas com dor referida em região lombar, sedentarismo, fatores psicossociais, esforços repetitivos, excesso de peso, posição não ergonômica no trabalho. Então, como vocês podem ver, são vários fatores, tá? Esses, em teoria, alguns que respondem, mas todos eles com essa essência que eu falei para vocês, do ser humano, bípede, ação da gravidade, tá? Eu coloquei ele como adulto idoso, porque o aspecto adulto é no início dessa formação, né, desses problemas, né, artroses locais também, em relação à atividade no trabalho, a posição não ergonômica, então, sempre lembrado, uma cadeira em que você consiga sentar e que tenha flexão de joelho 90 graus, a posição da mesa em que o cotovelo também, com relação ao corpo 90 graus, até a altura, né, da tela do computador, por exemplo, deve ser na linha de 90 graus com o seu olho, né? Mas isso daí a gente traria ali algum prejuízo cervical. Mas na lombar é isso que eu digo para vocês, a cadeira e a posição de flexão 90 graus principalmente, tá? Então essas algumas causas. Ficar atento quando essa dor lombar ela tem algum desse histórico presente também, tá? Se tem histórico de trauma, opa, peraí, será que tem alguma fratura ali de alguma vértebra? Osteoporose, também mesma relação, né? Opa, alguma fratura? Perda de força em uma ou ambas as pernas, aí a ciatalgia, será que já tem algum pinçamento de nervo ali, tá? Histórico de câncer, essa metástase, né? Febre, perda de peso, crianças, adulto com mais de 65 anos, retenção urinária e dor por mais de 3 semanas sem melhoras. Então, ficar bem atento quando a lombalgia tem alguma dessas condições também presente, tá? Ao exame físico. Então, a pessoa já refere essa dor lombar. Pode ter a possibilidade de parestesia, que é parestesia, é o formigamento para membros inferiores, né? Depender do acometimento nervoso, tem aquelas regiões, né, de dermátomos onde ele refere mais parestesia. E ao exame físico mais comum, aí a gente está falando da possibilidade, né, de uma lombocetalgia presente, é LASEG, né? Então, você vai estender ali a perna do paciente, né, com a mão na região de joelho, e você ergue um membro, né? A pessoa, obviamente, vai sentir uma dor quando você realiza esse movimento, tá?
É basicamente clínico também, né? Mas, obviamente, a gente pode utilizar de outros exames até para ver a condição, né? O grau de acometimento lombar, por exemplo, a ressonância magnética talvez seja o mais ideal, porque você vê todas as estruturas, né? As partes moles, por assim dizer. Você observa algum pinçamento de algum nervo de saída de coluna vertebral. Então, alguns exemplos de problemas discais, né? Então, o disco normal, tá? O disco degenerado, tá? Então, o disco degenerado é algo natural, tá? Nós, enquanto seres humanos, vamos envelhecer, independente se você é da pessoa que pratica muita atividade física ou não, é óbvio que o praticante de atividade física em excesso, tá? Atividade física tem que fazer, mas tomar cuidado com os excessos, né? Imagina nosso organismo como um carro, né? Então, o uso grande e irregular vai gerar ali, enfim, né, alguns desgastes desnecessários. Então, um disco degenerado, então, enquanto a gente envelhece, é normal ter essa desidratação do disco também, tá? Então, por isso, hidratação também é sempre importante, ok? Há a possibilidade de protusão discal, ou seja, ainda não teve uma rotura do disco, né? E só que ele está saindo um pouquinho daquele alinhamento vertebral. E nesse alinhamento aqui ele pode pinçar alguma saída de nervo e você começar a ter dor. A herniação discal, aí você já houve a rotura, o colapso discal, né, e o disco degenerado com a formação de osteófito, bico de papagaio, aquelas artroses, né? Então, bico de papagaio é isso daqui, aquela calcificação mais ectópica, por assim dizer, que sai da margem, né, do desenho da coluna, tá? Então, esses são alguns problemas discais que podem ser respostas da lombalgia que a pessoa está tendo, tá? Então, de novo, utilizei isso como uma patologia no adulto e idoso. No adulto, por conta da posição do trabalho, nessa fase que você vai observando degenerações, tá? E no idoso, obviamente, que você já tem essa degeneração instalada, certo? Então, o que a gente realiza como tratamento? Analgesia, óbvio, né? Tudo é dor, certo? Utilização de anti-inflamatório não esteroidal ou mesmo corticoide, então aquela injeção ali, de profenide, de Prospan, faz, não faz, ficar atento, tá? Principalmente com o uso de corticoide, né? Porque o uso em excesso pode ali levar a um quadro né, de hipossuficiência da supraadrenal, né? Enfim. Então, fica atento com o uso de corticoide de forma extrema, tá? Faz o uso, ok, uma única vez e não usa mais ali por pelo menos uns 6 meses para mais, tá? Se for uma injeção. O repouso, bloqueio de dor local, se caso esses primeiros itens não resolvam, tá? A fisioterapia e, posteriormente, a cirurgia. Tá? Toda hérnia discal precisa de cirurgia? Não. Eventualmente consegue tratar a fisioterapia, fazer ali uma hidroginástica, fazer ali um pilates, né? Obviamente que não em momento de crise. Em momento de crise são essa mão de tratamento que vocês vão lançar, tá? E aí, quando houver alguma melhora eventual, aí sim esses tratamentos. E o que importa é o fortalecimento da musculatura core, né? Então, que está muito famoso, muito na modinha, mas é importante sim, principalmente aquele que já realmente, após o exame de imagem, observou que ele já tem alguma protusão, algum abaulamento, alguma herniação discal, então tratar ali com um profissional adequado, fisioterapeuta, ou com ali o instrutor de pilates ou de hidroginástica, que saiba da condição do paciente e vai ter esse fortalecimento dessa musculatura, né? Então, abdominal,
lombar, quadríceps da coxa, enfim, glútea. Então, é importante trabalhar esses músculos, tá? Forma agonista e antagonista, tá? Então, trabalhar a coxa não vale fazer só ali a cadeira extensora, né? Tem que fazer a flexora, enfim, tá? Então, trabalhar os dois movimentos. E, em último caso, cirurgia, tá? Em último caso mesmo, aquele caso que a pessoa está com muita dor, está com muita, né, está sentindo aquela parestesia no membro inferior, perde a força, tá? Então aí tem essa possibilidade, tá? Bom, vou entrar na artrose, mas aqui da lombalgia, deixa eu me lembrar. Bom, basicamente isso. Então, a artrose, para a gente finalizar, sim, então, muito comum no idoso, tá? Basicamente presente em quase todos os idosos, porque é uma evolução biológica do nosso organismo, como falei para vocês, observarem o nosso organismo como um carro, como qualquer bem, né? Como qualquer bem que você vai utilizando e vai tendo desgaste natural, tá? Aquele que usa de forma excessiva vai ter um desgaste maior, óbvio. Ou aquele que sobrecarrega a sua estrutura esquelética com mais peso. Por isso que o controle da obesidade é algo que se faz importante, tá? Obesidade é sim um problema, tá? Saindo dessa esfera socialmente de obesidade, fobia, não, a questão não é essa, a questão é, você tem sua estrutura esquelética, articulações e tudo mais, a sua composição, sua caixa esquelética, ela é feita para tanto peso, tá? Se você sobrecarrega, é óbvio, isso eu não estou falando nem das doenças cardiovasculares, nada disso, estou falando só da parte osteomuscular. Então, se você sobrecarrega a sua caixa esquelética, obviamente você está sobrecarregando a sua articulação. Articulação é cartilagem, tá? Então, obviamente, você vai ter uma sobrecarga nisso e que posteriormente vai ter artrose sim, tá? Então, nos casos praticantes de atividade física ou de esporte, ali baseado na sua prática, então, tenista, de ombro, cotovelo, joelho, jogador de futebol, joelho, quadril, né? Então, aquele excessivo, como falei para vocês, é importante atividade física, mais que ninguém, obviamente, que defendo isso, né? Ainda mais na minha área. Mas cuidado com o excesso. E a obesidade, por esses motivos que falei para vocês, tá? Gera uma sobrecarga na articulação. Tá? E o que é a artrose? É a degeneração dessas cartilagens, tá? E como ela ocorre, né? Como é a progressão dela? Perda da perda da cartilagem articular, esclerose do osso subcondral e como que a gente vai ver isso na radiografia? Depois eu vou até mostrar, tá? Então, a esclerose, vocês vão ver essa região mais translúcida, tá? Enfim, vocês vão observar. A formação de osteófitos e de cistos subcondrais, tá? Outro ponto aqui é aquela margem, a perda da cartilagem, mas vocês observam aquela margem bem pequena, né? Onde era para ter aquele espaçamento articular, ela quase inexiste. E, obviamente, isso daí vai gerar dor, né? Porque é o osso em contato com o osso, tá? Então vai gerar dor. 6% da população acima de 30 anos já possuem artrose em joelhos, 28% quando maior que 45 anos. Então, aqui, independente desses fatores aqui que vão ter uma progressão mais rápida, todos nós vamos ter, tá? Em maior ou menor grau, a depender desses dois fatores principalmente, tá? Então, é o natural da nossa vida. A gente desgasta o nosso organismo ao longo da vida. Seja praticando atividade física, seja uma postura errada, vai tendo esse desgaste. Essa é a vida, tá? Então, o quadro clínico
dor, desconforto na articulação acometida, inflamações articulares, deformação, dificuldade de mobilidade, tá? Basicamente, a gente já consegue, até clinicamente, já estabelecer isso, né? Porque você para e pensa, olha, todos que vão envelhecer, isso é um processo natural de envelhecimento, certo? Então, todos os senhorinhos, né, eles vão ter um certo grau de artrose, tá? Então, em si você já observa, eu estou com dor, eu não tive nenhuma queda, eu não tive nenhum trauma, então acabou, não tem que pensar em fratura. Então, se ele não teve nada disso, está referindo uma dor no joelho, se observou ali na inspeção, não tem nenhum sinal inflamatório para você pensar uma pioartrite do joelho. Enfim, muito provavelmente vai ser uma artrose. Mas aí, óbvio que você pode lançar mão de exame de imagem, né? Só para, olha, realmente, né, o diagnóstico, lembra, sei lá, anamnese e exame físico faz 80% das hipóteses diagnósticas, né? Então, o exame complementar vai ser aqueles casos bem complicados que realmente precisam de algum exame de imagem ou para confirmar a sua hipótese diagnóstica. Aí você faz um raio-x, tá? E pode observar aqueles itens aqui que eu conversei com vocês. Perda da articulagem, a cartilagem articular, desculpa, a esclerose do subcondral, formação de estiófitos e os cistos subcondrais, tá? Então, quais são as regiões mais comuns de artrose? Acho que principalmente joelho, tá? Que se observa muito, mas obviamente quadril, coluna, mãos, ombros, tudo que tem articulação, tá? Desgaste, perda da cartilagem, perfeito? Então, na radiografia, olha só o que a gente encontra, tá? Então, essa é uma radiografia de paciente que eu atendi também, né? Então, aqui, alguns osteófitos, né? Isso é uma gonartrose, é a senhora, né? Vocês conseguem ver o subcutâneo dela? Então, né? É obesa, certo? Ela nem era tão idosa. Ela, na realidade, ela tinha 57 anos, tá? Então, essa é a condição do joelho dela. Então, osteófitos. Cisto subcondral, se você forçar um pouquinho a imaginação, consegue sim ver, tá? E o olho aqui, tá? Aquela esclerose subcondral que eu falei para vocês, você vê um pouco mais ressaltado aqui na radiografia. E o espaço articular diminuído, né? Mal tem articulação. Então, qual a condição de vida no paciente dessa vai ter? Vai ter dor, né? Muita dor. E aí você tenta lançar mão de todos aqueles tratamentos, né? Opa, aqui. Todos os tratamentos, analgesia, anti-inflamatório, inicialmente, interessante. Fisioterapia, a pessoa pode ter uma melhora, né? Pilates, a hidroginástica. Então, eu destaco bem, principalmente, esses tipos de atividade, porque eles têm menos impacto. Ali você vai ter que tirar o impacto. Obviamente, essa senhora, como você vai falar para uma senhora de 57 anos, que foi a vida toda obesa, vai perder peso, é uma coisa praticamente impossível, né? Então, enfim, então você tem que buscar, conforme a condição que a senhora ali está apresentando, alguns meios de tentar melhorar a vida dela, né? Enfim, então, a hidroginástica, ela não tem um impacto ali no joelho, né? Preciso tentar emagrecer um pouco. Enfim, corrida, legal. Bike, legal, muito bom. Cuidado só com excesso, tá? Uma atividade física boa em academia é o elíptico, né? Eu acho que vocês, quem faz academia, já sabe o que que é, né? Então, você não tem impacto no chão, então sua articulação ali, ela vai ficar mais preservada do que uma corrida na esteira. Então, fiquem atentos com isso. Uma dica aí para vocês também, de medicina esportiva, né? Bom, uso de colágeno, glicosamina com condroitina é interessante, a gente até acaba prescrevendo, tá? Mas é muito controverso, tá? Cientificamente, se é útil ou não, tá? Se tem aquele efeito mais placebo, enfim. O fato é que alguns pacientes referem melhor, tá? Outros não. Então, é algo bem questionável, mas
Alguns realmente referem melhor. Então, enfim, vale a pena, você pode até testar se isso vai ser útil para o seu paciente, tá? Lembrando que, eventualmente, glicosamina com condroitina é caro, tá? Então, tem que ver também a condição do seu paciente, se ele está disposto a fazer uso, né, desse produto, né? Enfim, mesmo sabendo que pode não haver alguma melhora, tá? E, eventualmente, cirurgias, né? Então, aqui, por exemplo, acho que eu já tenho um quadro para realizar uma prótese total de joelho, tá? A PTJ. Falar que fica 100%, a pessoa nunca mais vai ter dor? Não, tá? Eventualmente, óbvio, tem que observar como que é a clínica da pessoa, como que é a condição dela de vida, tem essa possibilidade de prótese, mas nada depois de uma cirurgia vai ficar 100%. A natureza nossa criou a gente dessa forma. Se tem um desgaste, se tem uma fratura, se tem qualquer coisa, nunca mais vai ser 100%. Isso é sempre importante vocês deixarem claro com o seu paciente. O que você vai fazer é tentar melhorar a sua condição de vida, mas nunca mais você vai ser 100%, tá? Então, olha só a condição, né? Então, uma prótese de joelho, prótese de quadril também se faz muito, né? Quando já tem aquelas artroses assim bem evoluídas. Certo, pessoal? Ó, horário limite, hein? Finalizamos. Alguma dúvida? Deixo o meu contato aí para vocês, meu e-mail, meu WhatsApp, para qualquer coisa. Perfeito, deixa eu abrir aqui a câmera aí para vocês. Prontinho, muita falação, né? Muito tema, né? Mas tentei trazer, enfim, os mais corriqueiros, os mais importantes, mas é óbvio que tem muito mais tema a ser explorado, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Eu sempre tenho que fazer algum comentário, né? A Bruna de praxe fazer um comentário. Cada aula de minicurso eu já agendo um check-up. Agora o próximo check-up é com o ortopedista. Assim, assim, tem hernia de disco, o joelho não tá legal, vamos fazer o pilates. Brincando. Isso é importante, são, enfim, até não só como tratamento, né, mas para você levar uma vida mais, né, em prol de um envelhecimento saudável, né? Chega numa época, até ali no início da terceira década, a gente mal tá ligando para isso, né? Aí, a partir dos 30 anos para frente, começa a ter uma dorzinha, aí você, opa, pera lá, só que eu quero ser um idosinho com muitas dores, muito dependente, então você já começa a mudar muita coisa. Então, são tratamentos, mas você pode já usar isso para buscar essa manutenção, né, uma progressão da sua vida menos ruim, digamos assim, né, que o envelhecimento não é algo bom, por assim dizer, né, que você tem um decaimento das suas atividades, né, a parte corporal, fisiológica, hormonal, metabólica, né, mas enfim, a gente consegue tentar viver melhor, né, envelhecer saudável, né. Sim, e eu vejo assim, nesse período de pandemia, a gente ficou muito em casa. Eu estou trabalhando de casa desde o início da pandemia, então assim, nem sobe e desce escada mais, não anda pelos prédios ali da PUC, né? Então, o corpo sente, né? Então, tá na hora já de começar a voltar, nem que seja aos pouquinhos, aí fazer alguma coisa em prol da qualidade de vida mesmo. Mas o check-up já está agendado, já vou começar segunda-feira, já vou ligar e fazer um check-up. E olha, o mesmo que você falou, trabalhando dentro de casa, até sua cadeira pode criar uma condição de lombalgia, se não tiver um posicionamento ideal, né? Então, coisas simples que a gente não dá atenção, mas, né? Mas eu estou em casa, não estou fazendo nenhum excesso de movimento, não estou subindo e descendo escada, não justifica. Opa, pera lá, como que você está sentado na sua cadeira para trabalhar, né? Enfim, como que você está deitando na cama, como que é o seu colchão? Isso tudo pode ser uma causa, tá? Mais do que já claro, mais do que evidenciado cientificamente, né? Você tem que ter uma condição boa ali, ergonômica, para
que não tenha essas dores, que não desenvolva essas dores, né? Isso na rotina, né? Imagina as coisas que você pode fazer já em excesso, errado também, né? Eu me recordo que, assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu vim para o home office é troca a cadeira. Então, tinha uma cadeira muito antiga, ou então usa aquela ao invés da cozinha mesmo e tal. Eu falei, não, a gente vai ficar muito tempo. Não, vamos comprar uma cadeira boa, bacana, um encosto legal. Foi meu presente de pandemia. Exato. Foi uma cadeira confortável, porque o trabalho sentado, o trabalho administrativo, né? Exigia isso. Cozinha, para você almoçar, meia horinha, 40 minutos, tchau. Por isso que é uma cadeira, em teoria, de qualquer modo, né? Agora, para você trabalhar, você fica 8 horas por dia sentado na frente do computador, né? Por exemplo, aqui meu notebook, ele está baixo, né? Ele deveria estar aqui na minha região do olho, como falei para vocês, para evitar que eu fique muito, né, com esse aspecto da cervical aqui, para depois não ter ali uma dor cervical. Então, uma coisa simples, mas que vai te dar um conforto se você ali consegue estabelecer dessa maneira, sempre um posicionamento bom, 90 graus ali, que você tem menos comprometimento posterior, né? E é importante, né, professor, pelo que você comentou com a gente, ter esse trabalho interdisciplinar mesmo, né, multiprofissional, multiprofissional, né, para tratar essas patologias, né, eu acho que a fisioterapia, assim, é muito aliada à medicina nesse aspecto, né? Totalmente. Ortopedia, né, faço a parte ortopédica, né, medicina esportiva, mitologia esportiva, não existe sem fisioterapia. Então, é um trabalho interdisciplinar, bem isso que você falou. Não só com fisioterapeuta, o educador físico, nutricionista, tá? Independente de nutrologia ou não, o nutricionista também é um aliado. Então, é importante, sim, em todas as esferas, né? É um cuidado bem centrado. Isso é importante, com certeza. Bom, eu acho que o pessoal está meio tímido, pelo jeito não ficou muita dúvida. Eles devem rever várias vezes esse vídeo, essa aula, porque a gente vai usar isso aí quase que no curso todo, assim, né? Dá para fazer várias outras aulas aí com esse material, viu? Dá para estudar bastante. Dá para fazer até um simpósio só, né? Só disso, só sobre esse tema. Sobre ortopédia tem muita coisa, né? Enfim, talvez aí tenha uma ideia para o futuro, um só pediátrico, adolescente, entendeu? Porque em 2 horas é pouco tempo para a gente falar de tudo que existe, né? Isso, olha, eu não falei nem de fratura exposta, que é algo bem legal, né? Que, enfim, que muito médico tem medo, a não ser muito médico não ortopedista, né? Igual chega lá no hospital, nossa, fratura exposta, o clínico médico da Vermelha já até vira a cara, o cirurgião, ele sai de perto e chama ortopedista. Para a gente é uma coisa do dia a dia ali, aquele osso para fora, enfim. Né? Então é algo até interessante, até para talvez desmistificar alguma coisa ou outra, né? Que, lógico, é uma urgência, é uma emergência, tem que ter as condutas para a pessoa não perder o membro, mas também não é um monstro, por assim dizer, por mais feio que seja. Né? Sim. Tá anotado aqui já, viu, professor? Já anotei aqui. No próximo simpósio de ortopedia. Vamos passar para a coordenação. Vamos ver como ficaremos no futuro. Se precisar, estou aí para organizar, para dar palestra, qualquer coisa. Seu nome já está anotado aqui. Beleza. Bom, acho que o pessoal está sem dúvidas, então, mais uma vez, quero te agradecer, professor, pelo tempo aqui conosco, pela palestra. Para mim, né, que sou leiga, eu achei maravilhosa, o pessoal tem comentado aqui, que foi ótimo. Foi pouca coisa em pouco tempo, mas já esclareceu, já lembrei do check-up, e acho que isso já faz toda a diferença para mim. Então, professor, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada mesmo. E, bom, seus contatos estão aí, se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode chamar a gente, né, aqui na coordenação pelo WhatsApp, a gente repassa a dúvida para o professor e a gente vai conversando. Certinho? Muito obrigada, professor. De nada. Um abraço aí, pessoal. Bom fim de semana. Obrigado pelo convite de novo, viu, Bruna? Também qualquer coisa à disposição aí. Pode passar meu contato para o pessoal se eles precisarem, tá? Claro, claro.
Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau. Valeu. Bom final de semana. Obrigada.